Irmão, se tu tá passando por uma fase difícil, se tu tá passando por, cara, por um momento difícil, entenda, isso é temporário, cara. Isso é temporário. Isso muito provavelmente veio para te derrotar, isso veio para te fortalecer. Você precisa olhar para a fase difícil que você está passando, você precisa olhar sei lá, para a vida que você está vivendo hoje e que não, sei lá, pode ser que não esteja te agradando. E, cara, começar a pensar diferente, velho, eu tô vivendo isso daqui, mas isso daqui é algo temporário. E por que algo temporário? Porque você tá mudando, cara. Porque tu tá mudando a tua mentalidade. É temporário porque tu tá tomando decisões diferentes. É temporário porque tu colocou na tua cabeça que tu vai fazer mudar, tu vai fazer acontecer, tu vai sair da onde tu tá. Que tu vai queimar todos os barcos, sabe? E que a tua única opção é fazer dar certo. E, cara, isso começa na mente, velho. Isso começa na mente. É o pensar positivo, sabe? É o pensar positivo. É o pensar positivo e colocar a mão na massa. Não ter dúvida, cara. Não ter dúvida. É acreditar que, cara, se eu me vejo naquilo, é porque aquilo já é meu, cara. Sei lá, se eu me vejo andando naquele carro, se eu me vejo morando naquela casa, se eu me vejo em posse, cara, daquela quantidade X de recurso financeiro, se eu me vejo em posse daquela sociedade, com aquela pessoa, cara, a gente pega Henry Ford, provavelmente muitos de vocês que estão me escutando agora já escutou falar da história de Henry Ford. Cara, uma história estupenda, né? Ele tinha ali uma quantidade de engenheiros ao poder dele, né? E, cara, todos esses engenheiros desacreditavam da ideia que ele trouxe e colocou ali. Cara, eu quero esse projeto aqui. Cara, no primeiro momento ali, eles já falaram, velho, é impossível, né? É impossível. E, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu quero e eu vou ter. Então, mão na massa. Passou-se um ano, passou-se nada. Não tem problema, continuem trabalhando. Ou seja, desejo ardente, cara. Desejo ardente. Não tinha dúvida. E independente. Independente. Se coloque no lugar de Henry Ford, velho. Vamos lá. Você é Henry Ford. Não. Na verdade, traz pra tua realidade. Traz pra tua realidade. Tu inicia um projeto e, cara, daqui a pouco tu, sei lá, se depara com 10 pessoas falando na tua mente. Cara, isso não vai dar certo, velho, não sei o quê. E o que muito provavelmente já aconteceu, né? Sobre alguma coisa que você começou a fazer, sobre algum projeto, sobre alguma ideia que tu colocou numa mesa, ou tu falou para um familiar teu, para um colega teu, e ele falou, velho, você tá louco, velho. Tá louco, isso não vai dar certo, né? E você sabe o que eu acho mais legal? É que quando eu pego um livro desse para ler, e aí eu me deparo com uma história de várias pessoas, né, que muitas, né, que nem estão mais em nosso meio, mas que a história, né, que o feito dessa pessoa marcou gerações e hoje a gente pode ler, né, o que me chama a atenção é que muitos, na tua grande maioria, passaram por isso. Cara, com pessoas que não acreditavam, pessoas que chamavam de louco, pessoas que falavam que era impossível, né? Passaram por derrotas temporárias. Tipo, sei lá, lançou um produto, cara, começou um projeto, aquilo tava dando boa, daqui a pouco, boom. Cara, mas a mentalidade de, velho, beleza, isso aqui é temporário. Isso daqui é temporário, sabe? Eu vou sair dessa, vai dar certo, né? É a mentalidade. E sim, cara, para se ter uma mentalidade dessa, você tem que construir. Você tem que construir uma mentalidade dessa. Porque, obviamente, se a gente não treina, se a gente não estuda, se a gente não pesquisa, se a gente não se conecta, né? Networking, se a gente não. Velho, muito provavelmente a gente vai aguentar as pancadas da vida. Porque, cara, a vida bate, cara. A vida bate, a gente sabe disso. A gente sabe disso.
E é dolorido, cara. É dolorido pra mim, é dolorido pra você. Mas e aí? Não dá pra ficar se respaldando na desculpa, cara. Tem que crescer em mentalidade, criar uma mentalidade forte, cair pra dentro, cara. Cair pra dentro. Escutei uma frase um dia que eu falei, velho, isso é muito real. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar de você, cara. Então por que ter medo? Por que ter vergonha? Sabe? Por que ficar pensando, ah, velho, vão pensar, o que vão pensar de mim? Cara, o que vão pensar de você não é problema teu, sabe? Não é problema teu. O que vão pensar de você, o que estão pensando ao teu respeito, velho? Essas pessoas estão perdendo tempo, sabe? O precioso tempo que elas têm de poder estar crescendo, evoluindo, elas estão investindo em coisa fútil, que é falar da vida dos outros, que é perder tempo, sabe? Tipo, julgando, questionando e o tempo passa, cara. E o tempo passa, velho. E aí lá na frente, cara, você que não parou por conta de julgamentos, que não parou por conta de pessoas que não acreditavam, que não parou por conta de derrotas, né? Que eram temporárias, que vem para te fortalecer, para te fazer aprender, né? Cara, tu tá vivendo a vida que tu quis, né? Que lá atrás, velho, você passou por um bocado para hoje estar vivendo essa vida. E aquelas pessoas que ficavam só te julgando, te questionando, te apontando o dedo, te apedrejando e etc., elas continuam estagnadas, sabe? Continuam estagnadas, vivendo aquela vida difícil que porque não quiseram mudar a mentalidade. Cara, isso é bíblico. Isso é bíblico. Cara, venda tudo que tem para adquirir sabedoria, né? Que tem mais valor do que prata e ouro. Vocês não vê a sabedoria gritando por todos os lados? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É necessário mudar a mentalidade, cara. É necessário mudar a mentalidade. Porque é na mudança de mentalidade, cara, que tudo muda. Ou melhor, que tudo começa a mudar. Porque agora tu vai passar a enxergar, vai parar de enxergar as coisas como, cara, é impossível. O que é impossível, velho? Impossível. Não existe impossível. Para um sonhador não existe impossível, velho. Tem que sonhar. Mas tem que pôr em prática, cara. Tem que pôr em prática. E com as ferramentas que tu tem, né? Dentro das tuas possibilidades. Não pode se permitir, cara, a viver uma vida medíocre para sempre, porque eu nasci, eu cresci, eu... Não, velho. Não. Beleza. A família que tu nasceu, o ambiente onde tu nasceu, cara, essas coisas não foram escolha tua. Mas, cara, depois que tu atinge uma idade, depois que tu atinge maturidade o suficiente para poder fazer as tuas escolhas, cara, não dá para ficar dando desculpa. Não dá, não dá. Sim, sim. Não, não é fácil. E não tem que ser. Não tem que ser fácil, cara. Porque senão tu não cresce. Porque senão tu não cria resistência. Porque senão tu não fica forte. Para poder suportar o processo. Olha para Jesus, velho. Ele precisou suportar o processo para viver o propósito. Com nós não é diferente. Tu quer, cara? Queime todos os barcos, cara. Caia para dentro. Sem dúvida. Quando ela vir, cara, não deixa ela criar raiz. Troca ali o pensamento. Cara, que pensamento ruim, cara, troca, velho. Começa a pensar positivo. Sabe? Começa a pensar nas coisas que tu quer pra tua vida. Começa a trazer, sustenta esses pensamentos. Eu quero vencer, eu quero crescer, eu quero ser rico, eu quero... Velho, se tu quer, já tá dentro de você, já existe, velho. Agora cai pra dentro pra fazer a coisa se tornar palpável. Muda o jogo, cara. Muda a mentalidade. Mudou a mentalidade, mudou o jogo. Começou a andar com pessoas diferentes, pessoas que querem crescer, pessoas que pensam, cara, positivamente, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que acreditam no que está escrito, pessoas que, cara, que pegam livros, né? Cara, que fala de pessoas que venceram, pessoas que cresceram, pessoas que
tem que estar do lado de pessoas que querem, cara. Que querem, que querem, que querem. Na verdade, tem muitas pessoas que querem. Mas quando eu digo pessoas que querem, é aquelas pessoas que querem e que estão fazendo, né? Da forma que pode, com o que tem. Você entende? É isso, cara. É isso. Não se permita ser pequeno, velho. Não se permita ser pequeno. Cresça, cara. Cresça, cresça. Cresça. Independente, apesar dos apesares. Cresça, velho. Cresça. E o crescimento ele começa aqui, ó. Ele começa na mudança de mentalidade. Ele começa na mudança de mentalidade.